Começa agora o Café Intercom, um encontro para discutir a comunicação e temas emergentes do contemporâneo. O tema desta edição não poderia ser mais emergente: corrupção. Para este debate, temos a honra de receber convidados muitíssimo especiais. Ricardo Couto, um dos mais lendários jornalistas do Brasil, comentarista da Record News. Mário Rosa, um dos mais respeitados consultores de imagem e gestor de crises de nosso país. E a Ana Riso, jornalista entre as mais experientes sobre o tema corrupção, diretora da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Como parceiro na mediação do debate, está aqui o professor Manuel Carlos Chaparro, professor doutor da Universidade de São Paulo. Muitíssimo obrigado, meu caro amigo Chaparro. Eu aqui agradeço, colega professor Luiz Alberto, e quero destacar que o professor Luiz Alberto, que vocês conhecem melhor que eu, é formado em jornalismo e relações públicas e é também diretor acadêmico das Escolas de Ciências Humanas e Sociais. Está certo? Perfeito. E eu queria aproveitar a ocasião para agradecer à Anhembi Morumbi, em nome da Intercom, a qualidade da parceria que nos está oferecendo neste Café Intercom, né, que é um projeto, de certa forma, ambicioso, mas eu não vou falar muito porque, ao longo do programa, teremos ocasião de trocar outras ideias. Muito bem. Então, por que estamos aqui propondo uma discussão sobre corrupção e comunicação? Porque o termo corrupção tornou-se palavra-chave da atualidade brasileira. Se olharmos o crescimento contínuo, eu vou fazer a primeira pergunta, mas queria fazer esta pequena introdução. Se olharmos o crescimento contínuo da corrupção ao longo dos 5 séculos de Brasil, chegaremos à inevitável conclusão de que a ocupação de espaços do poder para roubar dinheiro público não pode ser entendida nem tratada como simples ilegalidade e, portanto, não pode ser tratada também só com punições. Como em outras palavras o Papa Francisco já disse, corrupção não é pecado perdoável. Corrupção é uma doença degenerativa que precisa e deve ser curada. Esta é a razão de ser do nosso debate. E a nossa primeira pergunta, que eu endereço à representante feminina da banca, né, é a seguinte: como observadores estudiosos e protagonistas da atualidade brasileira, e vocês o são com enorme brilho, vocês acham que ainda há tratamento e cura para a corrupção que hoje marca a identidade brasileira? Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui. E eu acho que a resposta, eu acho que tem solução e a gente tem um papel, a imprensa tem um papel fundamental em ajudar a buscar essa solução, ajudar a buscar uma alternativa para o que a gente está vendo. O crime de combate à corrupção, né, esse olhar que a gente tem na corrupção ainda é um olhar muito novo. A forma como a gente enxerga, a nossa percepção de corrupção é muito nova. Tem crimes que até pouco tempo atrás não eram julgados. Corrupção até pouco tempo atrás. Em alguns países, não era visto como corrupção. Então, eu acredito que sim, tem solução. O que a gente vê hoje, né, quase 4 anos de Lava Jato, está escancarado, a gente mergulhou, a gente está enxergando aquelas coisas que a gente suspeitava, mas a gente não tinha noção. E é um momento chave para a gente transformar, para a gente balizar o que a gente vai entender como corrupção, o que a gente vai entender como certo e como errado e se preparar para as próximas gerações. Eu acho que tem um papel de educação e de cultura que é fundamental nesse debate de combate à corrupção. Couto, nós falamos há pouco, Couto, sobre essa visão de futuro. Você dizia da sua preocupação. Diante de toda a experiência que você tem, observando inclusive o estudo da corrupção nos últimos anos, como é que você enxerga a perspectiva de cura ou de absoluta falta de esperança? Olha, boa noite, obrigado pelo convite, né? Eu até tenho evitado ir a debates, palestras em universidades, que eu já fui muito ao longo da vida, porque eu ando num momento de muito desencanto e desesperança com a situação. Eu estou muito preocupado com o futuro dos meus netos, da minha família, pela primeira vez na vida, né?
Então, respondendo diretamente a pergunta, tratamento, claro que tem, né? Agora, cura, Alana, eu acho que está difícil. Tem gente que acha que já está tudo resolvido, não, que agora não tem mais corrupção, aquele negócio todo. Eu acho que não. Quer dizer, hoje nós temos uma pequena ideia da dimensão do problema, né? Agora, a cura vai demorar, eu não tenho ilusão quanto a isso. Como repórter velho, eu não sei vender ilusão para ninguém, né? Vai demorar, porque outro dia o ex-presidente Fernando Henrique falou um negócio que eu concordo com ele. É um problema cultural que nós temos no Brasil. Claro, tem problema de educação e todos os outros, né? Mas é uma cultura, né? Da cultura da corrupção. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vim agora com o professor Chaparro para cá. Na hora de pagar o táxi, o motorista virou para ele e perguntou: de quanto que eu faço a nota? Qual é o valor que o senhor quer que ponha na nota? Ora, o valor que deu o taxímetro. Não, mas aqui não. Sabe, é comum isso. Você vai no restaurante, o táxi, qualquer coisa. Quanto você quer a nota? Isso é corrupção, né? Então, não vamos nos iludir. O Brasil não mudou ainda. Pode mudar, deve mudar, nós vamos trabalhar para mudar, mas nós estamos no começo de um tratamento e eu não acho correto iludir ninguém e dizer, não, o Brasil já mudou, é outra coisa. Depois da Lava Jato e tal, até agora não aconteceu isso. Sabe? É o início de um processo. Perfeito. Mário, você que já esteve bastante perto de várias situações de crise, gerenciando-as, num primeiro momento a partir dos seus olhos e depois a partir da sua própria vida, como é que você enxerga essa perspectiva? Você acha que a gente está num momento de transformação ou realmente essa cultura arraigada ao longo de todos esses séculos, mesmo antes de existir o Brasil, há uma absoluta desesperança, como o Couto acabou de falar? Obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou fã do Couto, fã dos professores, fã da RIS aqui há muito tempo. Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Olha, eu tenho um olhar diferente deles, porque eles são jornalistas militantes. Eu sou um militante, digamos assim, do outro lado, vamos chamar, da imprensa, da assessoria de imprensa. É sempre importante lembrar que só existe assessoria de imprensa forte quando existe imprensa forte. Porque quando a imprensa não é forte, não precisa de assessoria de imprensa forte. O dono vai lá e liga para o patrão do jornal e faz a manchete que quiser. Então, eu sou reflexo da força. Pessoas como eu, pessoas do DRP, são reflexos da força da instituição imprensa e não da fraqueza. Eu me lembro da série das mordomias dos ministros. Bom, mas era um repórter que ia atrás da informação e revelava para a sociedade. O que nós estamos vivendo hoje é, de certa forma, um jornalismo chapa branca, porque todas essas informações da Lava Jato, todas que nós vemos, todos os grampos, todos os áudios, todas as filmes, são informações estatais. E o jornalismo é feito para afligir os poderosos e dar poder aos aflitos. São versões oficiais. Por mais que sejam versões oficiais contra pessoas poderosas, são versões oficiais no caso do Ministério Público ou do Judiciário. As versões oficiais. O jornalismo que se fez ou que se imagina como ideal, o jornalismo feito que derrubou o Nixon, o jornalismo do Watergate, era um jornalismo anti-oficial, crítico ao oficial. Esse é um jornalismo oficial. Primeiro ponto que eu quero colocar para o debate. Segundo lugar, isto acontece no momento em que o modelo de produção de notícia no mundo está sendo testado, no Brasil ainda mais. Então, você imagina um tipo de notícia que não custa absolutamente nada. Então, aquela imagem do ministro lá com 51 milhões de reais custa zero. Aquela flagrante da mala, do cara andando com a mala no restaurante, custa zero. Os áudios dos delatores custam zero. As gravações fascinantes custam zero. Então, você imagina, num momento de fragilidade dos veículos de comunicação, aparece um modelo de jornalismo oficial que custa absolutamente zero e rende uma audiência gigantesca. O que isso faz? Isso intoxica o noticiário. É um modelo imbatível, porque aquele modelo de ir buscar informação, de produzir matéria é caro e custa tempo e pode não dar certo. Então, nós estamos tendo um jornalismo subsidiado, porque esse jornalismo quem paga é o contribuinte,
porque o contribuinte que paga o aparato estatal para produzir essas informações, as empresas privadas se apropriam disso de graça, colocam isso e criam uma grande audiência, e aí eu acho que isso intoxica a percepção sobre a verdadeira estágio de corrupção que nós temos, porque nós temos hoje uma corruptodependência, uma dependência dessa adrenalina do jornalismo de corrupção e intoxica a pauta brasileira, que é muito mais ampla, muito maior do que essa, porque esse jornalismo custa zero, produz altíssima audiência, alto debate, e o oposto disso custa muito e talvez não dê tanta audiência. Então, eu não sei, a premissa é se nós estamos com tanta corrupção assim ou se nós estamos dependentes de um modelo de produção de notícia que nos força a ter uma percepção do país intoxicada. É o jornalismo do prato feito, vem pronto. A polícia, o Ministério Público, alguém vaza. E todos têm interesses nesse jogo. Para ser bem breve, a grande diferença em relação àquela matéria das mordomias, que foi a primeira, quando tiraram a censura, em 76, no governo Geisel, é que o repórter tinha que ir atrás, tinha que descobrir a história e correr o risco. Porque, naquela época, dependendo do que você escrevia, você podia ser preso, torturado e morto. Hoje, não. Hoje você pode escrever o que você quiser, pode xingar quem você quiser, não precisa ter prova de coisa nenhuma, né? Porque vale tudo. Essa é a grande diferença. Vem pronto para a redação, não é o jornalista que vai atrás, ele recebe. Mais do que isso. E tem interesse por trás. Há um monopólio dessas informações na mão de poucas pessoas. E toda vez que alguém tem um monopólio de um lado, ela cobra um preço do outro. A OPEP, quando teve o monopólio do petróleo, ela cobrou um ágio do petróleo, o barril do petróleo aumentou. Qual é o ágio que essas fontes que têm um monopólio da notícia cobram dos jornalistas que precisam dela, que recebem lá o pendrive com milhares de terabytes de informação, o enfoque? Eu posso meter uma colheradazinha aí? Nós estamos falando de uma realidade jornalística a partir da perspectiva de que o mundo não se adaptou aos ideais do jornalismo, não é? O mundo está andando mais rápido que as redações, etc. Como se o jornalismo fosse o dono do mundo. O jornalismo pertence ao mundo, não o mundo pertence ao jornalismo. As coisas do mundo mudaram. Então, a notícia se evadiu das redações porque acabou o intervalo entre o acontecimento e a notícia. E, portanto, os proprietários da notícia são os sujeitos sociais organizados e competentes para produzir fatos e falas noticiáveis. A notícia passou a ser o âmago dos conteúdos gerados por sujeitos sociais organizados. Isto significa o seguinte, que o jornalismo tem que mudar. O jornalismo tem que mudar a perspectiva, tem que mudar as preocupações, tem que mudar a visão crítica. Enxergar as coisas, por exemplo, os fatos, vendo quais são as causas dos fatos. Porque não há consequências sem fatos. E tem uma lição histórica, você vai me permitir que eu fira a sua modéstia, uma lição histórica que eu vou tentar resumir, mas é a lição histórica que o Coates nos ofereceu como repórter. A primeira grande reportagem, acho que foi a primeira grande reportagem que ele fez, foi em Caraguatatuba. Ele era um jovem repórter de 18 anos e foi fazer a cobertura de uma grande tragédia natural, um desbarrancamento que morreu muita gente, etc. Estava ele com um colega do estado de São Paulo. Era Estadão, não era ainda? Era Estadão. Estadão, em 67. E quando chegou em Caraguatatuba, o Couto chamou o colega e disse, olha, vamos fazer o seguinte, você vai falar com os bombeiros, com os hospitais, etc., eu vou falar com o povo, com as vítimas. Esta cobertura que se faz da corrupção, que você fala que é a coisa oficial, é a coisa oficial porque o jornalismo não descobriu que a verdade dos problemas, a prática jornalística, está nas vítimas. Ninguém fala no discurso das vítimas da corrupção. Fala no discurso dos corruptos, fala no discurso dos corruptores, fala no discurso da polícia, fala nos discursos mentirosos de quase todos esses pessoais e os reproduz, portanto, socializa mentiras e esquece de ver onde é que estão as vítimas. Esse dinheiro roubado foi roubado do povo, foi roubado de alguém que está desempregado, alguém que está doente, não tem escola, que não sabe.
Então, é preciso associar esse estado de coisas, não é, ao quadro socioeconómico que nos apavora, que nos assusta, que nos torna infelizes, porque o que está, este Brasil, a fisionomia deste nosso Brasil é profundamente injusta. Então, o jornalismo precisa olhar menos para os fatos e mais para as consequências. Precisa olhar menos para a descrição do que acontece, da materialidade das coisas e tentar descobrir a verdade dos discursos e a mentira dos discursos, para que a discussão seja feita, para que o desvendamento torne a sociedade uma sociedade crítica que se possa organizar para produzir intervenções críticas. Perfeito, Chaparro. Muito bem. Então, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. Continuamos a falar sobre corrupção e já a gente volta com o próximo bloco. Voltamos com o Café Intercom. Quero fazer então a segunda pergunta-chave do nosso debate. No Brasil, sob o nome de mordomias, a corrupção ganhou status moral de costume e, como costume, expandiu hábitos e tolerâncias que legitimam práticas espertas, que de alguma maneira podemos chamar de corrupção legal. Isso mesmo, corrupção legal. Nossa segunda pergunta-chave então é: na opinião de vocês, colegas, essa nossa leitura está correta? As tão disseminadas mordomias podem mesmo ser consideradas práticas de corrupção legal? Começar com Ricardo Couto. Olha, Que, por sinal, Ricardo Couto é uma das pessoas que consagrou a palavra mordomia, né? Que tem trabalhado com isso de uma maneira bastante crítica. Porque isso aí saiu, como eu falei antes, saiu no Diário Oficial. Né? Mordomias era uma retranca, uma rubrica, né, de benefícios, privilégios e tal da categoria dos superfuncionários públicos, os tecnocratas e os militares, que da época da ditadura militar, na época do Gás. Mas eu queria falar uma coisa rápida, porque eu acho que a Alana tem uma coisa mais legal para falar para vocês do que está acontecendo hoje. Na época que a matéria saiu, durante uma semana, foram várias reportagens, teve uma repercussão enorme no Congresso Nacional, em todo lugar. E teve gente que chegou a falar, num país democrático, eu não me lembro mais qual senador falou isso, o governo já teria caído. Quer dizer, não só o governo não caiu, porque era o general Geisel, como aquela coisa que foi feita a denúncia, não, agora o Brasil vai ser diferente, porque agora denunciaram a banaleira, a sacanagem, os privilégios dos caras em Brasília, não sei o quê. Que nada. Isso aí serviu como propaganda para quem não tinha mordomia ainda. É café pequeno, é bobagem, perto das coisas que estão acontecendo aí hoje. Né? E por que eu acho que tem uma grande diferença? Ali, o repórter tinha que pedir para fazer a matéria. Quando você enxerga que o que acontece em Brasília, a tomada de decisão em Brasília tem um impacto na vida das pessoas, e aí virou uma obsessão entender essa cadeia de responsabilidade. A moça não está lá no sertão sem água porque não tem água. Chegou o dinheiro. Ele se perdeu no meio do caminho. E aí, entender essa cadeia de responsabilidade e mostrar o impacto da corrupção na vida das pessoas, eu acho que é fundamental. Fundamental. Então, eu acho que é um pouco disso. E eu concordo com... A verdade do desempregado não é a estatística do IBGE. Exatamente. É o drama que é o drama dele. Tá? E eu concordo, tanto com o Mário quanto com o Couto, de que, de fato, nos anos da Lava Jato, a gente não teve jornalismo. O jornalismo, o que a gente entende como jornalismo, ficou extremamente prejudicado por várias, né? Você tem várias questões, desde da crise financeira, mas assim também tem uma meia-culpa que nós repórteres temos que fazer. Qual o nosso papel ali? Por que a gente também não foi atrás das grandes histórias? Por que a gente não buscou também compreender esse fenômeno? Tem o fenômeno da autocensura, de que a gente fala, mas acho que o jornal nem vai querer essa matéria. Vende. Você tem que vender, você tem que buscar, como a gente estava conversando, repórter tem que ser chato.
E agora só voltando um pouquinho, rapidinho, para contar uma outra historinha de mordomia, que eu acho que é um pouco do que a gente está falando. Repórter tem que ser chato, repórter tem que acompanhar e fiscalizar o dia inteiro. Um dia, no ano passado, eu estava indo para a academia, em Brasília, estava morando em Brasília, uma cidade que respira, né, Mário, mordomias. Lembro que eu cheguei na porta da academia e tinha um carro de um subprocurador-geral da República, corregedor, parado com o motorista. Eu lembro que eu olhei e falei assim, será que ele está conversando com alguém e tal? Eu vou ficar aqui parado esperando, né? Meia hora o carro parado na porta da academia. Na hora que eu entro, está ele lanchando, conversando. Tirei foto, mandei subir, fiz uma notinha para o site. Porque é isso, o tempo inteiro você tem mordomias. A gente está pagando para um funcionário público ir para a academia com um carro oficial, um funcionário que é um corregedor, que deveria corrigir as coisas, enquanto ele está lanchando na academia. Eu acho que esse olhar ele tem que ser constante, e a gente não pode achar natural. Eu lembro que eu cheguei, comentei com alguns colegas, mas ele estava na academia, você é muito chata, né? Sim, mas ele não pode usar o carro oficial para ir para a academia. Eu acho que assim, a gente é um pouco do que a gente estava falando antes, assim, de criar essas balizas. Não pode. Não, mas era mais a resposta da PGR, para o outro lado, né? A resposta foi de, era mais barato o carro buscá-lo na academia do que buscá-lo na casa dele. Mas a regra diz que é na casa. Eu até discordo que deveria ter que buscar em casa, mas a regra diz na casa. E não existe... Você não pode cruzar um pouquinho a linha. A linha é essa. Você tem, principalmente para quem é um corregedor e procurador da República, né? Então, nós nos acostumamos a essa corrupção legal, né? A entender que, puxa, mas ele tem o direito, e não questionamos, inclusive, o direito, que é absurdo, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que, o tempo todo, a gente tem que se assustar com essas coisas, né? Claro. E questioná-las. Agora, eu queria dizer que há um probleminha nessa história do idealismo do jornalismo, né? O jornalismo tem uma história de corrupção. De prática corrupta. Prática corrupta. Eu hoje falava com o Coates, quando eu cheguei ao Brasil, eu me escandalizei porque os repórteres ganhavam jeton nas instituições quando faziam cobertura. E eu proibi, eu fui xingado. O povo pareceu um cara aí que quer proibir o jeton da gente. Não é? Ora, isso não é jornalismo. Quer dizer, isso é fraude do jornalismo. O cara receber da entidade pública, que deve ser observada criticamente, não vai criticar nunca. Eu organizei uma vez a entidade, a assessoria de comunicação da Sudene, não tinha assessoria de comunicação. O primeiro dia que eu abri a assessoria, eu fui encostado na parede, literalmente, pelos jornalistas credenciados, com a seguinte pergunta: quanto é que nós vamos ganhar? E foi um escândalo quando eu disse que não iam ganhar nada. Porque a Sudene era uma entidade pública que precisava ser criticada, e se eu pagasse, eles iam criticar o quê? Aí eu sofri bastante, inclusive em colunas de jornais. Não? Apareceu um cara aí que não quer que a gente ganhe jeton. Não? Enfim, esta tradição vem lá do Caminha. Né? O Pedro Vaz de Caminha, na carta que mandou para o Pedro, isto é uma curiosidade, o último parágrafo da carta, né, depois dele dizer que esta era uma terra abençoada onde tudo podia dar, e deu, inclusive corrupção, ele de maneira pediu, frondosa. Ele tinha um genro preso numa penitenciária, numa prisão de uma colônia portuguesa, e ele pediu ao rei lá que soltasse o genro, que mandasse o genro para Lisboa. O último parágrafo da carta de Caminha, do rei Dom Manuel. Não é? Então, essa tradição, essa cultura, é uma coisa realmente difícil de destruir, não sei como. Mas certamente que nós precisamos mudar as nossas próprias práticas, começando por aí, olhar as vítimas, ouvir as vítimas, inclusive para entender o discurso dos que produzem, que realizam as ações que fazem as vítimas. Não é? Olha, só para acrescentar ao que o professor Chaparro falou, tem 2 livros que eu acho fundamentais para quem está estudando jornalismo, quer ser jornalista. Chateau, a história do Assis Chateaubriand, muitos já devem ter lido, Fernando Moraes, que mostra bem como é que é essa parceria público-privada da corrupção entre a mídia, as empresas e os governos. Né? E um livro que eu acho fantástico, também eu acho que você já deve conhecer, é o 1808, do Laurentino Gomes. É uma reportagem, né? Ele não é historiador, ele é jornalista, nosso colega. E ele conta como é que tudo isso aí que está acontecendo hoje, isso que o Mário trabalha nessa área, dos escândalos, já existia em 1808 na vinda da família real.
sabe? Nepotismo, corporativismo, porque não existe a corrupção, né? O corrupto sem o corruptor. E o que nós temos hoje é uma grande parceria público-privada de corrupção. Como romper isso, sabe? Eu acho que é um desafio para a nova geração de jornalistas, porque eu acho que eu não sei o caminho, não. Queria só colocar uma questão que eu sou mais otimista. Primeiro, toda vez que houve uma revolução tecnológica na história da humanidade, houve uma mudança na ética. Quando inventaram a agricultura, acabou o canibalismo. Então, uma revolução tecnológica produziu um progresso moral e o valor da vida passou a ser respeitado por causa de um avanço tecnológico. Quando houve uma revolução tecnológica chamada Revolução Industrial, acabou a escravidão. Então, graças à invenção do James Watt, da máquina a vapor, precisava de homens livres para consumir, e isso levou a necessidade de pessoas que não fossem... O valor ético da liberdade passou a ganhar importância. Então, numa revolução que nós estamos vivendo hoje, que tem na tecnologia seu próprio epicentro, é evidente que nós estamos vivendo uma revolução de costumes e uma revolução ética. Então, nós podemos ver essa sucessão, essa pandemia de escândalos, também como uma transição, porque nós somos a primeira geração, vocês e nós, a sair de um mundo analógico para um mundo digital. Então, nós temos condicionamentos de um mundo analógico que estamos vivendo num mundo com os riscos do mundo digital. Então, este subprocurador que ela se mencionou, ele se comportou no mundo digital como se poderia se comportar no mundo analógico, só que agora ele é flagrado, porque a grande diferença é que nós todos somos pessoas públicas. Alguns são famosos, mas todos somos públicos. E na época do mundo analógico, entre quatro paredes, tudo podia. Agora não tem mais quatro paredes. E uma sucessão de casos que acontecem todo dia de pessoas que fazem comentários em Facebook ou fazem um comentário que viraliza e prejudica a vida de pessoas. Ou seja, a forma de se comportar vai mudar. E as próximas gerações vão aprender com os nossos erros. Então, nós podemos ver, nesses flagrantes todos que estão acontecendo, também uma defasagem tecnológica dos nossos líderes, que estão adotando um tipo de comportamento que seria possível, eu não estou dizendo que seria recomendável, mas seria possível de não ser flagrado num ambiente anterior e que hoje em dia não apenas é flagrado, como é difundido de uma maneira muito forte. E essa geração toda está perecendo. E muitos de nós também na nossa vida privada, quando postamos ou fazemos um comentário que às vezes destrói a nossa vida, ou temos a nossa vida exposta de uma maneira ruim. Então, todos nós estamos aprendendo com isso. E eu acho que nós também vamos nos transformar, e a nossa ética vai se transformar naturalmente, porque o mundo vai nos mudar. Só que nós não tivemos o legado de outras gerações para nos ensinar, e as próximas gerações vão aprender com todos os erros que nós praticamos. É legal essa mensagem do Mário de esperança, de mudança. Claro, a maior revolução da humanidade, eu acho, das comunicações, aliás, desde o Gutenberg, do velhinho alemão, há mais de 500 anos, é a internet que realmente muda as coisas, para o bem e para o mal. Isso que eu queria só acrescentar, ter os dois lados da medalha. Assim como democratiza a informação, todo mundo é emissor e receptor de informação, tudo que a gente aprende na faculdade e tal. De outro lado, o mau uso da internet também é uma coisa que, sabe, o que eu vejo de barbaridades, eu acompanho as redes sociais, vejo tudo, o negócio da pós-verdade e as fake news, né, que hoje tem, inclusive, uma importância política enorme. Bom, a gente vai fazer, então, mais um pequeno intervalo no Café Intercom e a gente volta em alguns instantes. Até já. Voltamos agora com o Café Intercom e o professor Chaparro vai fazer a terceira e última pergunta deste nosso programa. Professor Chaparro, por favor. É uma pergunta bem direta.
os meios de comunicação no Brasil estão adotando uma postura correta, honesta, isenta e independente sobre a corrupção do país, eu acho que, em boa parte, já vocês comentaram esta questão, mas eu acrescentaria a esta pergunta um detalhe mais. Um dos grandes problemas do jornalismo de hoje, na minha opinião, é o fato de que quem está pautando as redações são os produtores dos conteúdos, dos fatos. Por isso que todos os jornais, todas as televisões dão as mesmas notícias. Eu penso que dificilmente o jornalismo melhorará de qualidade enquanto a perspectiva ética do jornalismo não for adotada também por aquilo que nós chamamos de fontes. E aí o professor Luiz Alberto pode dizer alguma coisa como profissional estudioso de relações públicas. Esta revolução das fontes que nós estamos vivendo, elas podem ajudar a melhorar o jornalismo ou nós estaremos condenados a continuar a fazer essas críticas porque os geradores dos fatos e das falas noticiáveis, não é, eles hoje são muito competentes porque qualquer coisa que se faça ou se diga já é feito e dito para ser notícia. Já vem com os condimentos da noticiabilidade. Então, o controle da notícia não está mais nas redações, mas está nos produtores dos fatos. Então, eu queria não dissociar os meios de comunicação da figura da fonte, como nós chamamos. A fonte faz parte dos mecanismos do jornalismo, como geradora dos conteúdos. Então, seria importante que o discurso ético do jornalismo alcançasse as fontes? Bom, gente, eu trabalho com escândalo há 20 anos. Em empresas, eu sou um assessor de escândalos. Não tem nenhum escândalo no Brasil que tenha acontecido nos últimos 20 anos que, graças a Deus, vamos dizer assim, sem que ele se sinta ofendido com isso, eu não tenha estado por perto. Deus é perdão. Deus é perdão. Deus é perdão. Bom, então eu vou dizer uma coisa. Tem um filme chamado Casablanca, muito famoso, que termina na última frase e o cara fala assim, bom, o que a gente faz agora? Você prenda os suspeitos de sempre. Eu acho que a nossa temática de escândalo é conveniente, porque ela sempre prende os mesmos suspeitos. Se você compara a temática de escândalo brasileiro com a de outros países, o Brasil confunde o público com o estatal. Uma empresa, quando vai ter capital aberta nos Estados Unidos, ela vai a público, ela goes public, ela vai a público. Então, tem-se a percepção de que uma empresa privada, quando ela abre o capital, ela se torna pública. Então, não existe essa percepção de que só o estatal é público. O privado também é público. A empresa que faz telefonia. Então, há uma cobertura muito forte sobre o setor privado. Muito forte. Aqui não há cobertura sobre o setor privado. E o setor privado são os grandes anunciantes, os bancos, as empresas de telefonia. Eu digo isso como uma grande coisa. Eu acho isso muito bom, porque isso faz com que as empresas para que eu trabalho apanhem muito pouco. Quem apanha é o deputado, o senador, a prefeita milionária lá do Maranhão, e sempre os políticos apanhando, e o tema da corrupção estatal é o único tema, é o monotema que existe, é só esse o tema, e só o tema da corrupção política. Quando lá a corrupção privada, os benefícios privados, nos países mais desenvolvidos, o espectro de temas é muito mais amplo. E, além disso, eu acho que nós temos uma tendência no Brasil a deixar de a ser um pouco lenientes isso favorece com que sempre o agente privado nunca seja visto como vilão. Os banqueiros não são vilões e você estabelece previamente quem são os culpados e quem são os inocentes. Então, esse modelo de escândalo e esse modelo da criminalização, principalmente dos agentes públicos e dos agentes políticos, favorece a quem? Favorece uma série de agentes privados que nunca são questionados nas suas práticas. Então, nós precisamos, primeiro, ampliar o leque de cobertura, como já se faz nos outros países, e que nós não fazemos no Brasil. E isso favorece muito a um modelo de poder. Isso dá muito trabalho. E uma segunda questão, nós temos uma opacidade muito grande sobre a própria imprensa. A imprensa, que negócios a imprensa faz? A que valor? Que taxa de juros ela recebe? De qual banco? Qual é o negócio? Que retiradas ela tem?
quais são os jornalistas que fazem palestras, quanto ganham, por que ganham, que correlação essas palestras têm com os artigos que eles escrevem. Ninguém sabe. Então, nós temos que avançar em muitos campos, mas é curioso que um dos setores mais fechados, porque os setores mais fechados, em geral, são os mais poderosos, é a própria imprensa, é sobre si mesma. É apenas como um ponto de reflexão. Eu, como gestor de crise, eu considero todas essas distorções um fator extremamente favorável. Eu quero dizer que isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa bacana, para o meu negócio é muito bom. Eu quero dizer que isso, se isso continuar, é muito bom. Para o país, vocês reflitam e corrijam se for o caso. Tocou num ponto que a gente sempre esquece, a própria mídia, a própria imprensa. Nós falamos de todo mundo, esculhambamos todo mundo não, né? Porque tem autocensura para caramba. Aliás, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, a autocensura que existe hoje na mídia brasileira é pior ainda do que a censura na época dos militares. Sempre foi, a autocensura sempre foi é pior que a censura. Porque naquela época, no Estadão, pelo menos, a gente fazia todas as reportagens, cumpria todas as pautas, e quem tinha que cortar as coisas era o censor. A gente não, a gente fazia as matérias, ficaram todas lá no Estadão, tá tudo, todas as matérias que foram cortadas, né? Hoje, não teria muito o que cortar, porque, em vez de ser press release, né, que era papel antigamente, agora é press release eletrônico. São áudios e vídeos que recebem. E, só para não me estender, porque já estou falando muito também, é o seguinte, a sonegação no Brasil, Mário, você tocou nesse ponto também dos bancos, principalmente das grandes empresas, ela causa mais prejuízo ao país do que a corrupção dos agentes públicos, essa corrupção aí que a gente está vendo. É a sonegação, os números são impressionantes. É uma coisa assim, de 500 bilhões por ano. Sabe? E nada acontece, a imprensa não denuncia, não vai até. Por quê? Porque são os grandes anunciantes. É todo um bolo só. Então, a imprensa é um retrato do mercado, né? Do senhor mercado. A imprensa, como o judiciário, ela é seletiva, partidária e defende seus próprios interesses. O que nós temos no Brasil hoje, no Congresso, na mídia, em todo lugar, são grupos de interesse. Sabe? E a gente fala de alguns e não fala de outros. Mas eu só quero fazer uma lembrança histórica. Estamos aqui com um gajo, professor. Portugal foi o último país a acabar com a Inquisição. E a Inquisição terminou, acho que em 1750 e poucos, não foi isso? Então, a tradição, nós viemos de um país, o Dom João VI devia estar quase nascendo, e quando estava terminando a Inquisição em Portugal. O horário nobre naquela época era as pessoas iam a Lisboa ver as pessoas serem queimadas em praça pública, as fogueiras eram acesas no fim da tarde, elas iam ver, ao mesmo tempo, um processo de, vamos dizer, erradicação do mal e de purificação e de entretenimento. Então, o jornal, a queimação pública naquela época era literal. Nós somos herdeiros dessa sociedade, que tem um pouco de prazer e de punir os pequenos pecados também, não os grandes pecadores. E quando havia o Tribunal do Santo Ofício, como nós estamos vivendo uma espécie de Tribunal do Santo Ofício hoje, eu fico sempre com a sensação de que eles mandavam beijar a cruz os índios, os pobres coitados aqui na América, mas eles não mandavam beijar a cruz o Papa que estava fazendo orgias no Vaticano, o rei, os verdadeiros hereges daquele tempo não eram perseguidos pelo Tribunal do Santo Ofício, eram os pequenos pecadores. Então, sempre me dá uma sensação nessas ondas de inquisitórias que os grandes pecadores estão preservados. E a gente também tem que refletir isso, sem que a gente não busque uma sociedade purificada. Mas a história, ela não se repete sempre, mas ela tem padrões. E aí, com isso, eu passo para a Alana. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que você acha que apenas os pequenos pecadores estão expostos nessa história toda, mas você não acha que a gente também conseguiu trazer alguns grandes pecadores? Esse processo todo também trouxe alguns nomes que há 4 anos a gente não imaginaria que estariam expostos dessa maneira, né? Só para tentar dar uma balanceada, você não acha? Eu acho que trouxemos pecadores maiores, mas eu não sei se os
verdadeiramente grandes. Porque como nós partimos do seguinte, todo jornalismo empresarial no Brasil não é escrutinado. Nunca. Jamais. Todas as práticas empresariais, será que as empreiteiras tinham peso no PIB maior do que os bancos, do que os outros setores? Se acontecer nas empreiteiras, não acontecia em nenhum outro setor da economia, nas outras regulações. Então, será que não foram também convenientemente escolhidos? Houve um tempo no mundo que se acreditava que judeus eram seres impuros. Houve um tempo no mundo em que pessoas acreditavam verdadeiramente que pessoas eram bruxas. As sociedades, às vezes, coletivamente se convencem de coisas absurdas. Não estaremos nós também nos convencendo pela repetição de absurdos? Ou será que nós estamos ficando mais lúcidos? Eu já tive resposta para tudo. Tinha aquela música do Coldplay, I used to rule the world. Eu já mandei no mundo. Hoje eu tenho muito mais perguntas. E eu acho que um bom debate, da mesma maneira que um bom jornalista é um jornalista que pergunta, um bom debate é quando a gente sai com perguntas. Eu acho que assim, é fundamental que a mídia comece a cobrir. E aí você usou o modelo americano, que é um modelo que já está bem mais avançado, mas eu sou uma otimista, né? Eu acho que a gente tem caminhos para, né? Você tem uma geração aqui inteira que tem que estar de olho nisso, assim. Hoje saiu recentemente uma pesquisa mostrando exatamente que 80% do poder do mundo está concentrado em empresas e não em estados mais, né? Então acho que assim esse tem que ser o foco, até porque a gente como jornalista a gente está sempre atrás de onde é que está o poder, né? E só para contar uma história bem rapidinha também, uma coisa que fala um pouco dessa relação com a mídia, como a gente não acompanha, num dos áudios do Joesley, e eu lembro disso porque eu fiz um artigo, né, tratava exatamente disso, tinha um trechinho que a imprensa deixou passar, que era exatamente quando ele falava para o presidente Temer, primeiro dia tem matéria. O Temer falava, nossa, mas que situação chata, né? Aparecendo seu nome na imprensa, ele falava, primeiro dia tem matéria, segundo dia tem matéria, terceiro dia já morreu, tenho bons amigos na imprensa. Isso ele é tão simbólico, né? É tão relevante, e a mídia não falou sobre... Ela dissecou o áudio do Joesley com Temer, mas esse ponto ficou. Eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão, a gente como repórter, por que ele considera que, né, quem está numa redação tem que se questionar, por que ele considera a gente amigo? A gente tem que refletir, e isso o público, né, o leitor, né, o nosso público, ele precisa discutir, fazer parte desse debate. A gente vive numa era que a gente está falando, uma era de total transparência. Coach, minha pergunta para você, diretamente. A gente conversou sobre essas notícias oficiais, a pauta que já está feita e pronta. Como que a gente pode mudar esse monopólio da informação e essa autocensura que está tão presente hoje nas grandes comunicações? E uma segunda pergunta. A gente ouve clichês como política não se discute, que, na minha humilde opinião, deve ser discutida, sim, claro, com respeito ao próximo e conversando tranquilo, mas a gente vê que o próprio brasileiro não está interessado em discutir política. E a grande parte da denúncia surge através dessa discussão. Como que a gente pode mudar isso através do jornalismo? Perguntas difíceis, né, minha filha? Se eu soubesse as respostas, eu já estava rico. O Mário Rossi tem mais jeito para esse jeito de falar. Mas, começando pelo fim, claro, discussão política é importante, principalmente nas escolas, nas faculdades. O brasileiro tem que discutir mais política, mas o negócio é que ninguém está interessado em ouvir o outro. O pessoal quer discutir para ganhar discussão, para mostrar que o teu político que você defende é mais ladrão do que o meu. Sabe, essa baixaria que está na internet, que me assusta muito, né? Inventaram até uma outra língua, o jeito de escrever na internet, muita coisa que não dá para entender, né? E é um ofendendo o outro, não é uma discussão política para melhorar o país. É a linguagem da intolerância. Né? Da intolerância, essa é a palavra. São as fogueiras digitais. Né? Exatamente. E a outra pergunta que você me fez, o que a gente tem que fazer na redação, né? Em qualquer plataforma, tanto faz se é mídia alternativa, velha mídia, nova mídia e tal. Eu acho que o que está faltando, isso também eu estava falando com a Alana antes,
Está faltando tesão para o jornalista. Isso você nota desde a faculdade, sem querer ofender ninguém aqui, né? Mas, antigamente, o jornalista tinha que ter muito tesão de fazer as coisas, vontade de fazer as coisas, de mudar as coisas, de mudar o país, mudar o mundo. Não é um negócio poético, absurdo. Era isso que movia a gente. E a gente tinha mestres, pessoas mais velhas na redação, que nos inspiravam a fazer isso. Hoje está todo mundo muito acomodado. Em qualquer grande veículo, em qualquer agência alternativa e tal, dá para você fazer um trabalho. Tem poucos que fazem. É aquele negócio que a gente estava falando, tem que ser chato, tem que ter iniciativa. Você tem que propor as coisas. É claro que nem tudo que você faz vai ser publicado. Mas, se você não fizer, como é que fica? Você tem que tentar. Tentar sempre. Tem que ter vontade de ser jornalista. Eu queria concluir, né, falando um negócio. Para mim, apesar de todos os problemas, o Brasil continua sendo o melhor país do mundo, apesar de estar uma merda. Né? Mas eu acho que vocês podem mudar isso. E o jornalismo também, apesar de todos os problemas que nós falamos aqui, é a melhor profissão do mundo. A frase não é minha, é do Gabriel Garcia Marques. Eu concordo com ele. Né? Vai ser o que nós fizermos do país e da profissão. Não, eu, como mais velho da sala, eu queria dar um pitaco aí. É o resultado, a avaliação da minha própria experiência de jornalista. Sou jornalista profissional desde 1957. Eu acho o seguinte, o jornalismo tem que ser um projeto individual. Eu nunca tive uma proposta minha recusada, nenhum texto recusado por chefe. Qual é a minha arma? Fazer o serviço bem feito. Sempre foi essa arma. O sucesso que me interessa é o mesmo sucesso que, se nós fizermos um bom trabalho, vai interessar ao chefe. Então, eu acho que nós temos que ter o nosso próprio ideal, termos as nossas próprias convicções, sermos honestos, não usarmos as seduções da linguagem para enganar os outros, porque isso nos tira a autoridade de ser críticos. Sermos independentes. Essa história de que o jornalismo tem que ser imparcial, isso é uma bobagem, porque em todos os conflitos, a sociedade faz parte deles. Então, nós temos que ficar do lado da sociedade. Nós temos que ficar do lado dos valores. Então, nós não podemos ser imparciais, nós temos que ser independentes e honestos. Não enganar os outros com as seduções da nossa linguagem, que é extraordinariamente sedutora. A linguagem jornalística é extraordinariamente sedutora e, por isso, todos os sujeitos sociais organizados que agem na sociedade pela sua capacidade discursiva, utilizam a linguagem jornalística para conseguir sucesso. A minha pergunta é sobre a questão da mídia ser, como o próprio Couto disse, ser segmentada e defender seus próprios interesses. Nisso criou um cenário de que as pessoas associam corrupção a um certo grupo de políticos e a um certo partido, que eu acho que eu não preciso mencionar aqui. Mas a minha pergunta seria como nós, jornalistas e pessoas da sociedade e de outras instituições, nós poderíamos reverter essa situação. Como reverter essa situação? É uma realidade o que você falou, né? Agora, tudo que é publicado, divulgado em qualquer plataforma, então, foi algum jornalista que produziu. Então, talvez a melhor resposta seja que eu acho que há muita hipocrisia, né? E está faltando um pouco de vergonha na cara dos jornalistas, dos profissionais, em todos os níveis, dos mais altos até os focas. Sabe? Vergonha na cara, um pouco de coragem, tesão. Sabe? Tudo que é que nem meter o pau nos deputados e senadores, né? Quem botou eles lá? Né? Quem que elegeu? Fomos nós? A mesma coisa acontece com a imprensa. Quem fez as notícias, as informações que vocês leem, que chegam até você, por qualquer mídia, por qualquer plataforma? Foram jornalistas. Então, o grande problema do jornalista é o grande problema do país. A meu ver, a maior crise que nós vivemos, além da política, econômica, ética, social, tudo que vocês conhecem, é uma crise de caráter. Caráter é a coisa mais importante que para mim, né? Principalmente no jornalista. Eu já fui chefe, já fui diretor. Se quiser trabalhar comigo, tem que ter, antes de mais nada, caráter. Porque aprender a escrever, todo mundo aprende. É só querer. Agora, ter caráter, eu acho que aí eu consigo responder a tua pergunta. É isso que está faltando. Sabe, falar, isso eu não faço. O Carlito Maia, que foi um grande pensador brasileiro que já morreu, fala assim, podem não publicar tudo aquilo que eu escrevo, mas ninguém pode me obrigar a escrever aquilo que eu não quero. Se todos os jornalistas fizessem isso, já melhorava 100%.
Bom, eu acho que nós estamos no meio de uma armadilha, porque criou-se uma... O telejornalismo substituiu a teledramaturgia. Então, nós temos todos os dias a estreia de um capítulo novo de uma novela que tem o nome de uma operação policial, com novos atores, com novos vídeos, com novos personagens. Então, nós temos há 4 anos nós vivemos uma novela diária, com um seriado novo. Aí tem um nome de uma operação que é curiosa, explica o nome. São produtos dramáticos novos. Não se trata apenas de criminalizar um partido. Se trata de criminalizar um segmento social específico, que é a fronteira entre o público e o privado. Em geral, os agentes que estão nessa fronteira. Ao você fazer isso e dizer que toda a corrupção e todas as contradições éticas do país estão nesta fronteira, e excluir todas as demais do seu foco de atenção e de escrutínio, você automaticamente induz um olhar para aquele tema e induz um alheamento para todos os demais. Então, eu acho que o grande desafio nosso como sociedade não é deixar de investigar os políticos e as empresas e a corrupção entre o Estado e os fornecedores do Estado, mas é ampliar, como os países civilizados já fizeram, uma investigação muito profunda sobre o dia a dia das empresas privadas. Lá, claro, as empresas são abertas, então as pessoas são acionistas, então elas têm interesse em saber tudo, quanto está ganhando o executivo, quanto custou isso, quanto custou aquilo, quanto não foi isso, tal, e trazer novas temáticas do que é relevante para o público, porque senão nós ficamos condicionados. E para mim, assim, quanto custou o helicóptero, ou quantos helicópteros tem o banco A ou B? Nós não sabemos. E, de alguma forma, nós estamos pagando isso através da tarifa. Quantas vezes ele usou isso no final de semana? Eu não sei. Mas se um deputado contratou a prima por uma vaga de R$ 1.200, isso talvez apareça no Jornal Nacional com 3 minutos. Será que não há uma distorção de relevância nesses temas? O nosso desafio é contar as duas histórias. Eu acho que é o que a gente estava falando. Também não, a gente tem que contar a história da empresa privada. Acho que o desafio do jornalista hoje é ser incansável. Não pode passar nada. Não vai passar o deputado que contrata a prima, não vai passar a empresa que tem 3 helicópteros, 5 helicópteros, que fez um negócio suspeito. A nossa obrigação aqui é não deixar passar nada. Chegamos ao final do nosso debate. Eu quero agradecer muito à Intercom, à ECA USP, a Universidade em Morumbi, que fazem essa parceria e essa nossa segunda edição. Quero agradecer muitíssimo ao Mário Rosa, que se deslocou aqui, que veio dar os seus depoimentos com toda essa sua característica de dizer coisas que muita gente não teria coragem de dizer. Eu agradeço muito. O Ricardo Couto, a quem nós tanto admiramos por uma trajetória de trabalho, por ter sido aquele jornalista chato e incômodo que sempre perguntou mais do que ouvia as respostas e nunca se cansou disso. E a Alana Rizzo, que faz parte dessa juventude do jornalismo, dessa força crítica que faz com que o nosso jornalismo continue sendo vivo. Não há país livre que não tenha um jornalismo crítico e um jornalismo que realmente coloque as empresas, a sociedade de modo geral contra a parede, porque afinal de contas, à medida que nós nos sentimos criticados, nós vamos realmente ter a necessidade de mudarmos esse processo cultural. E ao nosso caríssimo professor Manuel Chaparro, que é uma referência também no jornalismo, que é um grande parceiro e que tem também trazido esse incômodo para as nossas discussões e tem nos estimulado a continuar a fazer esse projeto que é o Café Intercom. Agradeço muitíssimo a todos que estão aqui, aos nossos convidados, à plateia, alunos e professores e também a quem nos assiste à distância, na internet ou na TV. E até, então, uma próxima edição do Café Intercom. Vejo todos vocês lá. Até lá. Thank you.